Bom, pessoal, boa tarde. Então, na nossa aula de Educação Física de hoje, iremos realizar a correção das atividades que foram propostas nas aulas anteriores, nas aulas do dia 4 de fevereiro e nas aulas do dia 11 de fevereiro. Lembrando, então, que o nosso conteúdo programático, nosso eixo temático, são práticas corporais de aventura. Então, a primeira pergunta colocada para vocês foi: escreva o conceito e as características das práticas corporais de aventura. Então, o que é a prática corporal de aventura? Quais são suas características? Então, as práticas corporais de aventura são as práticas às quais as pessoas buscam aventura, buscam adrenalina, buscam altas emoções. Elas querem se aventurar-se, né? Independentemente de como elas querem grandes emoções, querem adrenalina no máximo. Então, essas práticas, elas levam o aventureiro a uma jornada mais arriscada, né? Que justamente então ocasiona uma adrenalina maior, devido, por exemplo, estar em alta velocidade ou estarem pulando de um lugar alto, né? E essa modalidade, essa prática corporal de aventura, ela atrai aquelas pessoas que buscam então grandes emoções e bastante adrenalina. E as características principais das práticas corporais de aventura é esse efeito de causar então grandes emoções nos aventureiros, gerando então adrenalina, né? E causando tanto o esforço mental como o esforço físico, devido a exigir tanto, né? Tanto da parte psicológica como também da parte física. Então aqui eu coloquei uma resposta para vocês, tá? Lembrando, a resposta de vocês não precisa estar igual à resposta que eu coloquei aqui, basta que a resposta de vocês esteja no mesmo caminho, no mesmo eixo. Caso não estejam, aí sim vocês vão ter que apagar e copiar novamente. Mas se a resposta estiver no mesmo sentido que a que está aqui, não precisa de vocês apagar a de vocês, tá? Agora vamos para a questão de número 2. A questão de número 2 pergunta assim: no final de que ano surgiu esta prática de aventura? Então, a prática corporal de aventura, ela é uma prática bastante recente. Ela é uma prática que surgiu no século XX. E no início da criação dessa prática corporal de aventura, no início da sua elaboração, apenas os adultos podiam participar, né? Hoje em dia, e aos poucos com o passar do tempo, todas as pessoas podem praticar. Claro, né, que deve ter os acompanhamentos e os cuidados necessários para esta prática. Então, respondendo à pergunta, né, no final de que ano? Então, foi no século XX, né, bem próximo, e foi no final do ano de 1980, tá? Alternativa de letra C. Então, agora vamos para a questão de número 3. Quais os dois tipos de práticas corporais de aventura existentes? Diferencia essas práticas, né? Então, uma das práticas corporais de aventura que existe é a prática corporal de aventura na natureza, que, como o próprio nome já diz, é uma prática que ela é desenvolvida no meio da natureza, né? Sob a luz do sol, sob chuva, sob vento. E a outra prática é a prática corporal de aventura na cidade. Como também o próprio nome já diz, ela é desenvolvida, né, dentro da cidade, dentro dos centros urbanos, dentro daquele perímetro delimitado como perímetro urbano. E ela pode ser também desenvolvida em locais fechados dentro da própria cidade. Então eu coloquei aqui a resposta, tá bom? Lembrando novamente, a resposta de vocês não precisa estar igual à que eu coloquei aqui. Se a resposta de vocês estiverem no mesmo eixo, estiverem no mesmo sentido, está correto, tá bom? Então, práticas corporais de aventura na natureza são aquelas práticas executadas em ambientes naturais, na natureza, né? Sob o sol, sob a chuva, sob o vento, sob todas as intempéries. E a prática corporal de aventura na cidade, que são aquelas práticas desenvolvidas em ambientes urbanos, dentro do próprio perímetro urbano da cidade, ou até mesmo em locais fechados dentro da própria cidade. Na questão de número 4, pede então: enumere a primeira coluna de acordo com a segunda. Então aqui temos a primeira coluna e aqui a segunda coluna. Na primeira coluna temos práticas corporais de aventura na natureza 1, práticas corporais de aventuras na cidade 2. Então aqui na segunda coluna, o que for práticas corporais de aventura na natureza, coloca-se 1, e o que for prática corporal de aventura na cidade, coloca-se 2. Apagar esse rabisco aqui.
Então vamos aqui para análise. Aqui nessa foto, nessa imagem, temos então o Drift Trike. O Drift Trike, ele é uma prática corporal de aventura na cidade ou uma prática corporal de aventura na natureza? Então podemos analisar, né, que o Drift Trike, ele é uma prática corporal de aventura realizada na cidade, né? Então por isso vamos colocar 2. Nessa imagem aqui temos então o rafting. Ele é uma prática desenvolvida nos rios, né? Então, por vermos que ele é desenvolvido no rio, podemos então concluir que ele é uma prática corporal de aventura desenvolvida na natureza. Então, coloca-se 1. Aqui temos então o parkour. O parkour, ele pode ser tanto realizado na cidade como pode ser realizado na natureza. Contudo, o parkour, no qual a gente vai tratar de acordo com as práticas corporais de aventura, ele é realizado na cidade. Uma vez que na natureza, para realizar o parkour, tem que ter toda uma pista necessária. Então, quando se desenvolve uma pista necessária na natureza, já entra então em outro patamar, né? E vai ser considerado na cidade, porque vai ter toda uma estrutura de perímetro urbano. Então, o parkour, quando a gente fala em parkour, a gente vê aqueles vídeos, né, das pessoas pulando de um prédio no outro, pulando nos muros. Então, é uma prática corporal de aventura na cidade. Então, coloca-se 2. Nessa imagem aqui, estamos vendo o bungee jump. O bungee jump, ele é uma prática no qual a pessoa ela é submetida, amarrada sobre um elástico bem resistente e ela pula, né, de um lugar bem alto para que haja aquela reação de elástico, né, aquela reação vai e vem. E isso é necessário ter então uma depressão bem grande sobre uma ponte na qual essa pessoa vai pular. Por isso, essa prática corporal de aventura ela é desenvolvida na natureza. Então, coloca-se 1 para bungee jump. O skate. O skate ele é uma prática corporal de aventura então da cidade, né? Uma vez que tem que haver todo um local apropriado, né? Toda uma pista apropriada, construída no local apropriado, com todas as normas de segurança as quais é desenvolvida então essa prática corporal de aventura. Então o skate ele é desenvolvido então na cidade. Então coloca-se 2. E por último temos a escalada. A escalada, como o próprio nome já disse, a gente vai escalar, né? E a escalada a qual estamos falando é aquela que escala-se montanhas, que escala-se paredes de pedras rochosas em planaltos, né, ou depressões. Então, quando se fala em escaladas, já vemos em nossa cabeça uma prática corporal de aventura na natureza. Então, coloca-se 1. Então, a ordem ficou Drift Card 2, prática corporal de aventura na cidade. Rafting 1, prática corporal de aventura na natureza. Parkour, prática corporal de aventura na cidade, então ficou 2. Bungee Jump 1, que é uma prática corporal de aventura na natureza. Skate 2, que é uma prática corporal de aventura na cidade. E Escalada 1, que é uma prática corporal de aventura na natureza. Vamos então agora para a questão de número 5. Para sua segurança, o que se deve fazer em primeiro lugar antes de realizar uma prática corporal de aventura? Então, antes de realizar a prática corporal de aventura, a gente tem que ter todo um cuidado, né? Toda uma análise e uma preparação. Então, vamos analisar as alternativas. Então, em primeiro lugar, o que devemos fazer antes de realizar a prática corporal de aventura? Letra A. Correr bastante? É só a gente correr e já pode realizar a prática corporal de aventura? Não, né? Pois se a gente for correr sem uma análise, sem uma indicação, a gente pode passar mal, né? Então, correr bastante é uma alternativa falsa. A segunda alternativa é beber menos água. Antes da prática corporal de aventura, eu reduzo a minha quantidade de água que eu estou ingerindo? Claro que não, né? Porque pode me ocasionar uma desidratação e isso é um mal
tremendo para a saúde humana. Então, beber menos água está fora de cogitação, né? Alternativa de letra C. Triplicar a carga de exercício. Eu simplesmente vou triplicar minha carga de exercícios. Eu mesmo vou pensar assim, vou triplicar, vou fazer mais exercícios e posso realizar a prática corporal de aventura? Claro que não, né? Porque se eu, por mim mesmo, triplicar a carga de exercícios, eu posso passar mal, eu posso sofrer às vezes até um infarto. Eu não sei se eu tenho problema ou não, né? Então, triplicar a carga de exercício também falso. E por último, temos a alternativa de letra D, consultar com o médico para que o mesmo avalie suas condições de saúde. Esse é o fato correto de se realizar, é a prática correta a se realizar antes de desenvolver uma prática corporal de aventura. Correr bastante não vai resolver, a gente tem que primeiro ir no médico. Beber menos água também não, porque vai ocasionar uma desidratação. Triplicar a carga de exercícios vai nos prejudicar, vai nos fazer mal, vai criar danos físicos e pode chegar até a pessoa ter um colapso ou até sofrer um infarto, né? Então, o correto a se fazer é consultar o médico, que está contido então na alternativa de letra D. A questão de número 6 é citar 3 benefícios para a prática corporal de aventura. Quais são os 3 benefícios que a prática corporal de aventura nos proporciona? Eu coloquei aqui todas as práticas corporais de aventura que estavam presentes no texto. Se a prática corporal de aventura, os benefícios que vocês colocaram aí nas respostas de vocês, que a prática corporal de aventura traz, estiver dentro desses aqui citados, está correto, tá? Os 3 benefícios que você citou, está entre esses, então a resposta de vocês está correta. Então, os benefícios, né, que a prática corporal de aventura proporciona. Ela baixa o estresse, né, a ansiedade, aumenta o humor, aumenta a paciência, ela provoca o engajamento social, ela retira a timidez, né, justamente por provocar esse engajamento social, enriquecendo, né, o praticante. E esse enrijecimento do praticante está relacionado diretamente com a perda da timidez, né, devido ao engajamento social. Melhora a saúde física, né, a saúde emocional. Ele diminui o sedentarismo e a má forma, que é muito comum hoje em dia, né, devido às pessoas não praticarem tantos exercícios físicos. E a prática corporal de aventura, ela proporciona então a diminuição do sedentarismo. Ele trabalha a saúde mental, retira da zona de conforto, né, uma vez que vai trazer ali uma adrenalina maior, uma emoção maior, traz experiências novas e marcantes ao cérebro e pode trazer também novos prazeres à vida do indivíduo, né? Porque vai virar um hábito tão comum na vida da pessoa, a prática corporal de aventura, que vai virar um prazer desenvolver esta prática. Então, a resposta de vocês, os 3 benefícios que vocês colocou, está entre esses aqui, a resposta de vocês está correta. E por último, temos a questão de número 7. Escreva como deve ser a preparação física para a prática dos esportes de aventura. Então, antes de tudo, né, devemos fazer uma análise clínica, né, para sabermos se estamos aptos ou não a praticar o esporte de rendimento. Então, ter a certeza de que não vamos exceder nossos limites, né? Então, a consulta médica ela é primordial. E logo após, né, a aprovação clínica, a aprovação médica, devemos então nos exercitar conforme orientações médicas. Treinar a capacidade de escalar, a capacidade de caminhar, correr, mantendo então, portanto, um bom preparo físico, né? Saindo então do sedentarismo, porque a prática corporal de aventura ela exige então um preparo maior, né? Devido ser algo mais abrangente e algo que exige mais do físico e do psicológico da pessoa. Então, o indivíduo que vai desenvolver a prática corporal de aventura, ela deve estar apta e preparada, tanto fisicamente como psicologicamente. Então aqui eu coloquei a resposta, tá bom? Então lembrando, a resposta de vocês não necessita estar igual ao que eu coloquei aqui, basta que esteja no mesmo eixo, no mesmo caminho. Então por hoje foi só a correção das atividades. Após vocês terminarem de realizar a correção das atividades, tirem foto, caso vocês tenham errado alguma, tirem foto dessa atividade corrigida e me enviem. Caso vocês tenham acertado todas,
basta me dar um ok para além da presença vocês garantirem também a participação.